Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. É uma honra ter você aqui conosco. E nós estamos numa série de 5 salmos poderosos da Bíblia. E hoje nós estamos no episódio número 3. Nós vamos falar sobre o Salmo 40, que é um salmo que nós vamos falar sobre gratidão, sobre confiança em Deus e sobre a alegria de andar na presença do Senhor. Se você já gostou do tema desse vídeo, peço que você possa nos ajudar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar ciente quando nós postarmos mais vídeos aqui no canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe com pelo menos 2, 3 pessoas que você sabe que esse vídeo vai abençoar a vida dessas pessoas. Dessa forma você nos ajuda a levar a palavra de Deus e nos ajuda a fazer com que o nome de Deus seja glorificado, meus queridos. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu vou ler o Salmo 40 e depois nós vamos meditar e estudar sobre ele. Amém? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que eu não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-me em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolado seja em pago da sua afronta os que me dizem: ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Meus amigos, o livro de Salmos 40 foi escrito por Davi. E certamente Davi estava passando um momento muito turbulento, de muita dificuldade. E para a gente facilitar o entendimento, eu vou dividir aqui, falar sobre 3 partes. Eu vou dividir esse salmo em 3 partes, que do versículo 1 até o versículo 5 se fala sobre os benefícios de esperar, e do versículo 5 até o versículo 9 se
falamos sobre as maravilhas que o Senhor tem feito. E do versículo 10 até o restante do Salmo, até o 17, Davi pede a Deus que não se negue a misericórdia a Ele. Meus amigos, o Salmo 40, ele nos ensina a esperar no Senhor. Na primeira parte dos benefícios de esperar, pelo seu socorro e pela sua providência. Isso vai uma grande reflexão para nós, porque ele nos ensina que muitas vezes, muitas pessoas às vezes acabam caindo em ciladas, porque muitas vezes as pessoas tentam caminhar pelo próprio entendimento. E quando nós dependemos de Deus e aprendemos a seguir os seus ensinamentos, nós conseguimos ver as coisas com clarezas, com o discernimento que Deus nos dá quando buscamos caminhar na sua presença. Então, uma das grandes características que nós cristãos devemos ter é procurar andar afastado da ansiedade, é procurar confiar no Senhor e esperar no Senhor. Por mais que muitas vezes esse esperar não seja tão rápido quanto a gente imagina, porque é no tempo do Senhor e não no nosso. E o Senhor não faz nada com pressa, mas o Senhor faz sempre bem feito e sempre no momento certo. Então, os grandes desafios para nós é meditar nisso, é compreender que o Senhor, Ele capacita, Ele trabalha a nosso favor, Ele nos dá a visão espiritual no momento certo, para que nós possamos entender e compreender, porque tudo que Deus faz na nossa vida, Deus quer nos ensinar e nos mostrar algo para o nosso crescimento espiritual. E o interessante é que Davi, ele mesmo nos mostra aqui que ele não procurava resolver tudo em sua vida, mas sim que ele esperava em Deus. Então, essa é uma grande lição para nós. Nós devemos sim procurar entender tudo aquilo que Deus, os planos de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem nos mostrado, esperar no Senhor e compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas. E como nós vamos fazer isso? Estudando, meditando na palavra do Senhor e buscando mais do Senhor. Amém, meus amigos? E na sequência, os versículos já falam sobre as maravilhas que o Senhor tem feito. E Davi mostra que o Senhor tem feito maravilhas diante do povo. E observe que a gratidão é algo muito importante. Se alegrar e perceber tudo que Deus faz na sua vida e na minha é muito importante. Porque se a gente parar para pensar, o Senhor nos dá vários livramentos durante o dia, mas muitas vezes nós não percebemos. Isso sem falar que existem muitos livramentos que o Senhor nos dá no mundo espiritual, que nós nem mesmo ficamos sabendo, que nós não temos nem noção da quantidade de livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, da hora que nós levantamos até na hora que nós deitamos. Então é importante, nós como cristãos termos essa gratidão, compreendermos isso, entendermos isso e nos alegrarmos com isso, que era exatamente assim que Davi fazia. E observe que na sequência Davi fala que ele preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Isso ele fala no versículo 9.
E nós também, da mesma forma, não devemos nos reter de falar a palavra de Deus, né? De anunciar o Evangelho e de falar tudo aquilo que Deus fez, está fazendo nas nossas vidas. Então é muito importante. É importante que nós, como cristãos, como servos de Deus, que Paulo fala que nós somos embaixadores do reino. Então nós devemos sim testemunhar, anunciar as boas novas que é Jesus e falar do amor de Deus para as pessoas. Isso é muito importante. O interessante é que Davi, ele já fazia isso, ele já anunciava as leis, já falava o que é certo, já falava aqui que Deus fazia na vida dele. E nós, como cristãos, devemos sim ter essa visão, ter esse pensamento. Amém, queridos? E na terceira parte, se fala sobre Davi pede a Deus que não retires dele as misericórdias, mas guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. E aqui Davi, ele pede a Deus que não afaste dele a tua presença, porque ele sabia que ele dependia de Deus para uma vida de excelência, para uma vida feliz, para uma vida espiritual, para uma vida de vitória na presença de Deus. E ele pede para que Deus possa abençoar ele das mãos dos seus inimigos. Então o segredo, meus amigos, nós sabemos que nós dependemos de Deus para tudo, porque até o ar que nós respiramos é Deus que nos dá. Então nós dependemos de Deus para tudo e devemos compreender isso, que quando nós andamos na presença de Deus, na dependência de Deus, aí é que nós somos fortes. Porque o que o Senhor fala com Paulo? Ele fala: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando nós estamos na dependência de Deus, nós somos cheios de Deus, aí que nós somos fortes. Porque a palavra nos diz que é aí que nós somos mais que vencedores. Você entende, meu amigo? Então o segredo é andar na dependência de Deus, deixar Deus fazer justiça, deixar Deus te mostrar o caminho, deixar Deus te mostrar o que fazer, deixar Deus te ensinar através das palavras, deixar o Espírito Santo te conduzir, meus queridos. Então esse é um salmo abençoado que nos traz esse ensinamento, e um ensinamento de gratidão, de relacionamento, de buscar a presença de Deus. Então quando você for orar, que você for meditar nesse salmo, ore agradecendo a Deus, sendo grato a Deus, por tudo que Deus fez na sua vida, por todos os livramentos que Deus te dá, né? Ore buscando a presença de Deus, pedindo a Deus para te ensinar cada vez mais a viver na dependência dEle, a ter paciência, a esperar aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Os propósitos que Ele tem para a sua vida, né? Que te dá um coração tranquilo, um coração leve, para esperar, né? Não ir pelas suas próprias forças, pelo seu próprio punho, mas sim pela vontade de Deus, porque era assim que Davi caminhava. Então quando você for orar, busque de Deus para te guiar, para te conduzir, para que seja feito na sua vida conforme a vontade dEle. Aprenda a viver na dependência de Deus, queridos. Esse é o segredo do Salmo 40. Amém, meus amigos? Então eu espero que você possa meditar nesse salmo, né? Possa compreender como esse salmo é poderoso para a sua vida. E sempre que você for meditar nele, lembre-se disso. Lembre-se de viver na dependência de Deus, de ser grato a Deus e de buscar sempre estar na presença de Deus, estar junto de Deus, porque quando você está com Deus, caminhando com Deus, na dependência de Deus, é aí que você é forte, é aí que nós somos fortes. Amém, querido? Então que Deus possa abençoar a sua semana em nome de Jesus, meus amigos. Então aproveita aí, compartilha com pelo menos 2, 3 pessoas, mas que mais pessoas possam ser abençoadas com esse episódio 3 da série, os 5 Salmos Poderosos.
Que Jesus possa abençoar a sua vida grandemente. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.